Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Paulo Henrique, eu sou assistente técnico de marketing aqui no Reagro e, em nome da Faculdade Reagro e do 3R Lab, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui hoje, agora à noite, para adquirir conhecimento. O Webinar Grãos, ele é um projeto de educação continuada e gratuita do grupo Reagro e 3R Lab, e acontece uma vez ao mês por essa plataforma. Nós teremos agora uma apresentação do nosso consultor da equipe Grãos e coordenador de cursos, Geraldo Gontijo, de aproximadamente 40 minutos, e depois abriremos um momento para as perguntas. Ao longo da apresentação, vocês podem enviar suas perguntas sobre o assunto, clicando no ícone que começa com as letras Q e A, que se encontra na parte de baixo da tela. Vocês podem enviar suas perguntas por ele, que ao final nós vamos fazer um bate-papo aqui para respondê-las. Geraldo, boa noite. Tá na escuta? E tudo bem? Consegue me ouvir bem aí? Geraldo, parece que o microfone está um pouco distante. Consegue me ouvir melhor agora, Paulo? Melhorou um pouco. Ok. É, Vamos lá então, tem uma ótima palestra, Geraldo. Obrigado pela participação com a gente. E daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho. beleza. Vou pausar minha tela, você já pode puxar para a sua apresentação. Pessoal, boa noite. É uma satisfação muito grande estar com vocês aí às 7 horas dessa terça-feira, né? Nós aqui atravessando a primeira quinzena do mês de fevereiro. Eu falo daqui de Uberlândia, estou olhando para minha janela aqui, bastante chuva armando lá fora. E eu imagino que a maior parte dos colegas deve estar passando por algo parecido aí por esse Brasilzão. Paulinho, tá bom agora o áudio? Geraldinho, tá ótimo. Pode mandar ver, tá beleza. Ok, então vamos lá. A proposta nossa é, nessa noite, a gente tratar sobre a proteção de culturas, né? No caso, o nosso foco na cultura do milho. Eu sei que a gente está passando por um momento bastante importante aí na safra, né? Finalizando, na maior parte das regiões do Brasil, o cultivo da soja e entrando no cultivo de milho segunda safra. E esse momento é muito oportuno para a gente discutir um pouco dessa cultura, né? A cultura do milho, principalmente com relação à proteção. Quando eu falo de proteção, a gente abre um leque aí bem extenso. Proteção engloba tudo aquilo que diz respeito ao manejo de plantas daninhas, pragas e doenças. Nós vamos afunilar um pouco essa discussão e falar do manejo de lagarta e também do manejo de doenças foliares, ok? Nós vamos falar de proteção, mas proteção da área foliar da cultura do milho. Tem muita gente plantando milho safrinha aí, milho segunda safra, né? Alguns já estão com produtos guardados aí no galpão, mas essa vai ser uma oportunidade para a gente discutir um pouco melhor sobre o posicionamento do nosso manejo, tanto o manejo de praga quanto o manejo aí de doenças foliares na cultura do milho. Eu sei que aí tem entre nós, né, quem nos ouve, alguns colegas são consultores, outros são produtores e também muitos estudantes aí. Essa vai ser uma ótima oportunidade para a gente discutir dessa cultura e aprender um pouquinho mais, ok? Sem mais delongas, né? O que nós vamos falar? De maneira bem simples, eu quero falar com vocês aqui de qual que é o objetivo prático da proteção da lavoura, qual que é a necessidade da cultura e, por último, como é que a gente alcança esse objetivo. No nosso dia de consultoria no Reagro, quando eu chego na lavoura de um cliente para fazer uma avaliação, né, quando eu chego numa lavoura de milho, como é que eu quero que essa lavoura seja? Como é que eu quero que essa lavoura esteja para que ela tenha alta produtividade? Qual que é o meu objetivo prático na proteção da lavoura? Essa é uma informação bastante importante. Quando eu visito a área de um cliente meu, eu quero encontrar numa lavoura de milho algo parecido com o que aparece aí para vocês, ok? Vocês estão vendo a imagem de uma lavoura de milho, essa é uma lavoura de verão, não é uma lavoura de safrinha. A gente observa que essa lavoura já está chegando aí no final do enchimento de grãos dela, ok? Quando eu observo de maneira bem atenta o desenvolvimento dessas plantas, eu vejo que elas estão caminhando para o final do enchimento de grãos, ok? E o que é importante é a gente observar a qualidade da sanidade foliar, certo? Primeira coisa, como é que eu sei que essa lavoura está caminhando para o final do enchimento de grãos?
Essa lavoura está no início do estágio R5. Como é que eu sei que essa lavoura está no estágio R5? Entre os colegas, eu sei que a gente tem alguns acadêmicos, ok? Quem não conhece o linguajar do desenvolvimento da cultura do milho, essa vai ser uma oportunidade para a gente conhecer um pouquinho mais, certo? Estão observando aí, agora, uma imagem com as fases de desenvolvimento reprodutivo de uma planta de milho, ok? Nós temos 4 espigas. Para você que olha na tela aí, a gente indo da esquerda para a direita, a gente tem uma espiga menos desenvolvida para uma espiga mais desenvolvida. Eu falei que aquela lavoura caminhava para o final do enchimento de grãos, para o início do estágio R5. A espiga que caracteriza para nós o estágio R5 é essa espiga mais da direita, ok? A gente observa que ela já tem um grão bastante amarelo e ela tem essa cavidade aí lá na cabecinha do grão, a gente chama do dente, ok? Se eu pegar todas essas espigas e nomeá-las conforme a fase de desenvolvimento, a gente tem a espiga menos desenvolvida, aquela espiga que a gente chama do estágio R2, logo na sequência R3, que é o grão leitoso, né? Aquele ponto que a gente gosta de fazer pamonha, né? Logo após o R3, nós temos o R4. Vocês observam que no R4, a gente tem a espiga um pouquinho mais passada, um pouco mais dura, e começa a aparecer aquele formatinho do dente, ok? E por último, eu tenho uma espiga no estágio R5, onde o grão já está avançando bastante na maturação dele, ok? Então, esse é um ponto, é uma informação importante da gente conhecer, porque tudo aquilo que nós vamos falar com relação ao nosso manejo da lavoura depende da fase que a cultura se encontra, ok? Então, tá aí para a gente discutir as fases, então, do desenvolvimento reprodutivo. Voltando àquela lavoura, essa lavoura é uma lavoura que está no início de R5. Como é que eu sei que ela está no início do R5, que é o grão farináceo? Eu sei que ela está no início do R5 porque as palhas da espiga elas começam a secar. Isso configura para mim essa fase R5, ok? Vocês se lembram que nós estamos falando do objetivo prático. Você que é um consultor que posicionou o manejo da lavoura do teu cliente, se você acertou no manejo da tua lavoura, ela vai estar parecida com isso daí. O que eu quero chamar a atenção? As espigas estão no terço mediano da nossa lavoura, ok? Quando a gente observa a folha da espiga, a folha abaixo, a folha acima, nós observamos primeiramente que elas estão intactas, sem nenhum sinal de lesão de lagarta. Esse é o primeiro ponto de manejo, ok? Acertou no manejo da lagarta, as folhas da espiga, próximas espigas, estão intactas. Segundo ponto, com relação às doenças. A gente observa que as doenças, agora que elas começam a aparecer na folha da espiga. Se eu acertei no manejo de fungicida, no manejo de doenças da minha lavoura, eu sei que essas doenças, no início do estágio R5, elas vão estar da folha da espiga abaixo, ok? Eu não vou encontrar elas acima da folha da espiga. Então, de maneira bem prática e objetiva, isso que significa para nós ter acertado no manejo de proteção das nossas folhas, ok? Recapitulando, folhas próximas à espiga sem nenhum sinal de dano por lagarta, e essas mesmas folhas com pouca doença, as doenças abaixo da espiga, não tenho doença acima da espiga. Observe que acima da espiga as folhas estão ilesas, sem manchas, ok? É simples, não é complicado quando a gente olha a lavoura e faz essa avaliação. Agora, a pergunta que poucos técnicos sabem responder é: por que eu estou falando que a minha referência são as folhas próximas à espiga? Primeiro ponto. Segunda pergunta: por que o estágio, por que a fase de referência para a gente fazer a nossa avaliação é R5? Essas duas perguntas eu devo saber responder. É preciso saber responder elas ou entender a resposta dessas perguntas para que a gente saiba manejar de maneira eficiente as pragas e as doenças da nossa lavoura de milho, ok? E para responder essas perguntas, eu preciso conhecer um pouco melhor o desenvolvimento da nossa lavoura. E aí nós vamos para o nosso segundo tópico. Eu preciso entender qual que é a demanda da minha lavoura de milho. Imagino que alguns colegas já devem ter observado um gráfico desse, talvez você que seja produtor não esteja bem acostumado, mas eu vou explicar qual que é o propósito desse gráfico que está aí para vocês. Esse gráfico ele tem para nós
o acúmulo de matéria seca da planta de milho em diferentes estruturas. Cada cor que aparece é uma estrutura. Nós temos em azul os grãos, em vermelho o pendão, em amarelo o colmo e as bainhas do milho, e em verde a lâmina foliar. Okay? E esse acúmulo, ele se dá ao longo de todo o desenvolvimento da planta de milho. Vocês podem observar que existe uma linha lá embaixo, que ela vai de VE, passando por V2, V4, V6 até R6. Tem sempre uma letra seguida de um número, né? Esses códigos que aparecem aí para os colegas que não estão acostumados são as fases de desenvolvimento da planta de milho, ok? Eu tenho aquela fase que é vegetativa, que é seguida pela letra V, e um número. O número é a última folha desenvolvida na planta de milho, ok? V6 vegetativo, sexta folha, a última folha desenvolvida. E R reprodutivo. Então, eu tenho, por exemplo, estádio R5, R de reprodutivo, 5 de grão farináceo, parecido com aquelas espigas que a gente mostrou, ok? E a mudança do reprodutivo, do vegetativo para o reprodutivo é de VT, que é o pendoamento, pré-pendão, certo? Então, esse gráfico ele parece um pouco complexo, né? Mas tem duas informações que é muito importante da gente saber se a gente quiser manejar de maneira efetiva a proteção de folhas da nossa planta de milho. Vocês observam que existem duas lombadinhas nesse gráfico, ok? Tem uma que está mais ou menos conciliada com o estádio V14, ok? V14 é a metade do desenvolvimento vegetativo da planta de milho, mais ou menos a metade, um pouco acima da metade. Existe uma segunda lombadinha que está lá no estádio R5, ok? Esses dois picos equivalem para nós aos picos de acúmulo de matéria seca. Então, guarde essa informação. Você que é produtor, você que é consultor, ou você que ainda esteja na faculdade, guarde essa informação que ela é muito importante. A planta de milho ela possui dois picos de acúmulo de matéria seca. O primeiro pico na metade do desenvolvimento vegetativo e o segundo pico lá em R5, já do meio para o fim do reprodutivo. E o que esses picos de acúmulo de matéria seca visam atender? O segundo pico ele é mais fácil da gente compreender. Se o segundo pico está na metade do enchimento de grãos, ele visa completar o enchimento da espiga. Esse é um ponto importante. Mas o primeiro pico visa o quê? O primeiro pico de acúmulo de matéria seca, que dá lá na metade do vegetativo, ele visa completar o final do desenvolvimento vegetativo da planta do milho e acumular matéria seca, fotoassimilado, reserva. Acumular reserva no colmo de milho. E por que é importante acumular reserva no colmo de milho? Porque cerca de 15% ou 40% do peso do grão pode vir de reservas que foram acumuladas no colmo, ok? Esse gráfico, se a gente traduzir ele para uma maneira bem simples, para você que está no dia a dia do campo entender, é o seguinte: a planta de milho precisa fazer muita fotossíntese, acumular muita matéria seca lá no grão farináceo para acumular o enchimento, e ela para terminar o enchimento de grãos, e ela precisa também fazer muita fotossíntese lá no meio do vegetativo para acumular reserva no grão, para colocar mais peso do grão, okay? Para acumular reserva no colmo e para acumular mais peso no nosso grão. Essa que é a informação importante. Quando eu falo de manejo de lavoura, nós vamos entender o que esses dois picos querem dizer com a nossa tomada de decisão com relação à proteção da área foliar da planta de milho. Se eu caracterizar um pouco primeiro aquele segundo pico, okay? Estádio R5, estádio que a gente chama de farináceo, grão farináceo. Vocês estão vendo que aparece um nome em inglês aí, milkline, ok? O produtor que nos assiste, que talvez seja pecuarista e que faz a silagem de milho, ele deve estar acostumado com esse nome, né? A linha de leite. O estádio R5 é o estádio onde a gente tem aí o maior acúmulo de matéria seca na planta de milho. Na verdade, no início do R5, a planta de milho acumulou só 50% da sua matéria seca. Aliás, a espiga, o grão, acumulou apenas 50% da sua matéria seca. Ok? A gente sabe que um grão de milho ele pode ter um peso de 1.000 sementes, um peso de 1.000 grãos, variando de 200 até cerca de 440 gramas. Se a minha lavoura comercial, se o meu híbrido tiver um PMS, um peso 1.000 sementes de 400 gramas, nessa fase, no início do R5, ela acumulou apenas 200, ok? Essa linha que aparece, além do leite, ela mostra, na verdade, o acúmulo de matéria seca nesse grão.
tem uma faixa amarela mais escura, que é o amido compactado, e uma faixa amarela mais clara, que é o amido leitoso, ok? Então, observe que nessa fase, grão farináceo, o que é o ponto importante? A sua espiga, o teu grão, acumulou só 50% da matéria seca. Os outros 50% terão que ser acumulados até o final do desenvolvimento da sua lavoura. Esse é um ponto importante. Segundo ponto, de onde é que vem essa matéria seca? Vocês estão vendo uma lavoura onde eu dividi ela em 3 partes, ok? O primeiro terço, o segundo terço e o último terço. A informação que é importante para você que é consultor. Cerca de 70% a 50% da matéria seca que vai para o grão vem do terço superior. Cerca de 20% ou 30% vem do terço médio. E o restante, se sobrar alguma coisa, vem lá do terço inferior. Esse é um ponto. Se eu quero acumular mais peso no meu grão, e eu sei que a maior parte do peso do meu grão acontece após o estágio R5, quando eu falo em manejo da lavoura, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter as minhas folhas sadias até o grão farináceo. Essa é a informação importante para a gente, ok? Agora, um ponto que poucas pessoas sabem é que as maiores folhas do milho, na verdade, são as folhas próximas à espiga. A folha da espiga é a baixa oposta. Agora, olha só, por que é que a maior folha do milho é justamente estar naquele lugar onde faz menos fotossíntese, pensando no enchimento de grãos? Eu falei que a maior parte da fotossíntese vem do terço superior. Será que tem alguma coisa errada com relação a isso? Por que a planta gastaria mais energia nas folhas, nas maiores folhas, que não são aquelas mais responsáveis pela fotossíntese ou responsáveis por uma taxa menor? Essa é uma informação interessante. É a última informação que eu quero falar para vocês para a gente terminar de entender um pouco o nosso objetivo de manejo, ok? Observe no esquema aí, eu tenho uma planta de milho, a gente observa que a seta mostra para a gente 2 folhas, a folha da espiga e a folha abaixo da espiga. Essas 2 folhas podem ter mais ou menos 30% de toda a área foliar da planta de milho. Para que eu quero essa área foliar? Eu quero essa área foliar para encher grão, para colocar peso no meu grão, ok? Agora, se essas folhas estão no terço médio e representam só 20% ou 30% do enchimento, qual que é a importância dela para o desenvolvimento da planta do milho? Meu amigo, entenda essa informação se você quiser manejar de maneira eficiente as lagartas no teu cultivo, ok? Quantas folhas que eu posso ter ao longo do desenvolvimento da planta de milho? Geralmente, a planta de milho tem cerca de 20 folhas. A folha da espiga e a folha abaixo da espiga, aliás, a folha da espiga normalmente está entre a 12ª e a 14ª folha, ok? Vamos recapitular uma coisa? Essas 2 folhas, como eu disse, são as 2 maiores folhas da planta de milho, ok? Elas estão entre a 12ª e a 14ª folha. Vocês se lembram que aquele pico, o primeiro pico de acúmulo de matéria seca acontece próximo a V14? Ok? Por que esse pico acontece em V14? Ou quem que é responsável pelo maior acúmulo de matéria seca no vegetativo? São justamente essas 2 folhas. A folha da espiga e a folha abaixo da espiga, quando a planta chega no V14, são as 2 folhas que estão de cara para o solo. Se elas estão de cara para o sol e são as 2 maiores folhas do milho, são elas as responsáveis por completar o desenvolvimento vegetativo da planta de milho e são elas as responsáveis por acumular reserva no colmo, lembrando que o colmo pode contribuir de 15% a 40% do peso do grão, ok? A gente começa a juntar aqui as peças de um quebra-cabeça para entender a importância do nosso manejo. Voltando lá para o começo, para aqueles 2 picos, guarde essa informação. Vamos terminar de montar o quebra-cabeça aqui, ok? Eu preciso, para ter muito peso de grãos, de um alto acúmulo de matéria seca lá no grão farináceo, no R5. E eu preciso acumular reserva no colmo, se eu quiser ter um grão mais pesado ainda, ok? Para eu ter um acúmulo de matéria seca, um alto peso de grãos, pensando no estádio grão farináceo, eu preciso ter a folha sadia lá no R5. Se eu quiser ter um máximo acúmulo de reserva no colmo, eu preciso cuidar muito bem das minhas folhas, principalmente da folha da espiga e a folha abaixo da espiga, durante o estádio V14. Quando eu olho na proteção da lavoura,
Qual que é o meu problema no meio do vegetativo? O meu problema é a lagarta. Qual que é o meu problema no final do reprodutivo? O meu problema é doença. Aqui essas peças do quebra-cabeça se encaixam para a gente entender como é que nós vamos cuidar da demanda da nossa lavoura, ok? Então a gente fecha aquele segundo tópico. Qual que é a demanda da lavoura de milho? A demanda da lavoura de milho é ter uma folha sadia no grão farináceo para colocar mais peso e ter muita reserva no como, cuidando do como ou do desenvolvimento da lavoura lá no meio do vegetativo, ok? Então essa é a informação importante que nós vamos trazer agora para a nossa realidade de como é que nós vamos alcançar esse objetivo no manejo da nossa lavoura. Tomar um golinho d'água aqui, gente. Desculpa. Então, só recapitulando. O que eu quero da minha lavoura? Eu quero chegar lá no grão farináceo com as folhas próximas à espiga sem sinal de ataque de lagarta. Okay? É claro que eu vou enxergar isso bem antes, né? Eu vou enxergar isso lá no pendoamento já. E eu quero que as doenças estejam abaixo da folha da espiga durante o início do grão farináceo. Por que é que eu quero isso? Eu quero isso porque a planta precisa acumular muita reserva no como. E para ela acumular muita reserva no como, eu preciso cuidar da lavoura do ataque de lagartas lá no meio do vegetativo. E do outro ponto, eu preciso que as doenças tenham pouca severidade lá no início do grão farináceo, ok? Essa é a necessidade da cultura. Agora, a pergunta que eu faço é, como é que eu alcanço esse objetivo? Sempre que eu penso em proteger a minha lavoura, a gente que está lá no Reagro, a gente que trabalha na nossa consultoria no dia a dia, eu penso em atender a lavoura do meu cliente no que diz respeito à proteção em 3 pontos, em 3 coisas. Primeiro, eu vou cuidar do alvo. O que eu quero atingir? Segundo, o timing. Quando é que eu vou preocupar com o meu controle? E terceiro, eu preciso posicionar para o meu cliente um melhor produto para realizar o controle ou a proteção da minha lavoura. Okay? Então, guarde bem esses 3 pontos. Alvo, timing e ativo. Quando eu venho agora para o primeiro problema, okay? Controle de lagartas, lagartas desfolhadoras nas plantas de milho. Vamos fazer um parênteses aqui. Eu sei que existem diversos tipos de híbrido no mercado, existem alguns materiais que ainda conseguem ter uma boa proteção contra lagartas e materiais que têm uma má proteção contra lagartas, ok? O intuito não é falar ou discutir sobre esses materiais, mas estamos falando aqui de uma situação onde eu vou ter que controlar a lagarta na minha lavoura, certo? Vocês estão vendo aí as fases de desenvolvimento da lagarta. Você que é produtor, talvez não saiba que as lagartas, elas possuem nomes, né? De acordo com a fase dela. Da mesma forma que um ser humano pode ser um recém-nascido, uma criança, um adolescente ou um adulto, uma lagarta ela pode ter diversas fases. Na verdade, são 6 fases. Eu chamo essas fases de instar. Eu tenho uma lagarta de primeiro instar, que é uma lagarta que acabou de sair do ovo. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto instar. O que é importante você saber aqui de maneira prática? Primeiro, lagarta fácil de controlar é lagarta pequena. E lagarta pequena é lagarta até terceiro instar, ok? Lagarta grande é lagarta de quinto e sexto instar. É lagarta de difícil controle. É lagarta que tem que fazer aplicação sequencial. É lagarta que tem que comprar o melhor inseticida para controlar. É lagarta que tem que escolher o horário de aplicação, ok? E o quarto instar, na verdade, é uma transição. O que é importante você guardar disso daqui? Quanto tempo após a eclosão, né, após o nascimento da lagarta, ela é fácil de controlar? Lagarta fácil é lagarta até terceiro instar. Quanto tempo isso dura? Mais ou menos 7 dias. Ok? Então, durante 7 dias, lagarta é fácil de controlar. Então, os primeiros 7 dias ela é fácil de controlar. O quarto dia, aliás, o quarto instar, que vai durar mais ou menos 3 dias aí, vai ser do 7º ao 10º dia, é uma fase intermediária. O ciclo total pode durar de 15 a 18 dias. Então, os últimos 5 ou 8 dias é lagarta de difícil controle. Ok? Então, quando você pensa em controlar a lagarta na tua lavoura, pensando no nosso alvo, você tem 7 dias para controlar a lagarta de maneira fácil. Passou desse intervalo, a gente vai ter trabalho no controle dessa praga. Ok?
Essa é a informação mais importante quando a gente fala de conhecer o nosso alvo. Se o nosso alvo é a lagarta do cartucho, a gente restringe a discussão para essa espécie de praga. Okay? Quando eu penso em timing, vocês estão vendo aí, é uma planta de milho, um detalhe de cartucho, na fase ótima de controle de lagarta. Meu amigo, se você não quiser ter problema no controle lagarta do cartucho, mata enquanto ela está nessa fase. Ok? Se vocês observarem bem, vocês estão vendo só uns raspadinhos, parece que alguém pegou um alfinete e deu umas alfinetadazinhas aí na plantinha de milho. Eu sei que esse dano foi provocado por lagarta pequena, lagarta de até terceiro Inster. Essa é a informação importante. Se essa lagarta cresce o quarto Inster, com uma fase intermediária, vocês observam que a janelinha ou o dano que ela provoca é um pouco maior e a gente pode observar que algumas lagartas já conseguem furar a folha de milho. Aqui está começando a passar da hora de você controlar a lagarta na cultura do milho. E se essa lagarta se torna uma lagarta grande, lembrando que a lagarta ela é grande a partir do 10º dia de ciclo dela, ok? Essa lagarta consegue furar a folha de milho. E se ela fura a folha do milho, eu sei que a lagarta acima de 5º Inster é uma lagarta que está encartuchada e que eu vou ter dificuldade no controle dela. Então, quando eu falo de timing, eu estou pensando nisso. Estou pensando na fase da lagarta. Eu tenho uma lagarta de fácil controle, uma lagarta de transição, uma lagarta de difícil controle. Lagarta de fácil controle, lagarta de até terceiro Inster, com 7 dias de vida. Lagarta grande, lagarta com mais de 10 dias de ciclo de vida. Ok? Essa é uma informação importante para a gente falar. Alvo, timing, por último, nós vamos falar de ativo. Ok? Quando a gente olha um pouco, então, as fases de desenvolvimento da planta de milho. Ok? Eu coloquei aí algumas fases, né? Quando eu tenho a planta de milho na emergência, nós vamos controlar com tratamento de semente. E aí eu tenho 3 fases de desenvolvimento vegetativo. Milho pequeno, milho até V6, V5, né? 5, 6 folhas. Milho intermediário, 7, 14 folhas. Milho grande, mais de 15 folhas até o pendoamento. Você que é produtor ou consultor, eu acho que você vai concordar comigo. Até mais ou menos V4, V6, né? Até mais ou menos a 4ª folha desenvolvida, é fácil controlar a lagarta. Ok? Se eu tiver a lavoura limpa, a lavoura de milho, com lagarta bem controlada, até essa lagarta atingir mais ou menos a minha altura, eu não sou um cara muito alto não, tenho o meu 1,70 m mais ou menos. Quando a lavoura está mais ou menos batendo no peito, até um pouquinho a altura da cabeça, dali para frente, se a lavoura estiver limpa, sem lagarta, praticamente não existe reinfestação da área. A época crítica no controle de lagarta, a época mais difícil, é a época que vai, mais ou menos, né? Da lavoura batendo no meio da coxa, com 6, 7 folhas, até essa lavoura batendo na altura do olho. Essa é a fase mais crítica de manejo da lagarta, que é a fase de V7 para V14, ok? Vamos ponderar 2 coisas aqui. Por que é fácil matar a lagarta com milho pequeno? É fácil matar a lagarta com milho pequeno porque o milho cresce devagar, ele vai demorar quase 5 dias para emitir uma folha, 4 dias mais ou menos, ok? A lagarta demora para encartuchar, eu consigo acertar ela mais fácil. Por que geralmente não tem reinfestação quando o milho já tem uma altura considerável, acima de 15 folhas? Como o milho cresce muito rápido, ele vai colocar quase uma folha por dia, não tem tempo da lagarta encartuchar também. Então, não tem reinfestação. Só que a fase de transição é a fase mais crítica, ok? Agora vocês vão se lembrar de uma informação. Vocês se lembram que aquela fase, aquele primeiro pico de desenvolvimento da lavoura é com 14 folhas, o V14? Essa é a fase que, se eu quiser ter alta produtividade, eu tenho que fazer de tudo para não ter ataque de lagarta, ok? Essa é a fase. Agora, vamos recapitular uma coisa. Se eu pego uma planta de milho nessa fase, a gente olha para o cartucho, geralmente tem umas 4 folhas dentro do cartucho, né? E a última folha desencartuchada. Então, quando eu pego uma planta de milho em V10, as folhas encartuchadas são justamente entre a 12ª e a 14ª folha, que são as folhas da espiga e a folha abaixo da espiga. Então, nessa fase, eu vou falar de V7 a V14, é a fase que a lagarta está comendo, está danificando a folha da espiga, que são as folhas responsáveis por acumular reserva no colmo. O que a gente tira de informação disso daqui? Meu amigo, essa é a fase que você tem que posicionar os melhores produtos para o controle de lagarta.
Se eu falo em controle de lagarta na cultura do milho, nós estamos falando aí de clofenapir, indoxacarb, espinosinas, ok? Que são os melhores produtos para o manejo da lagarta. Quando eu tenho uma lavoura onde é fácil controlar a lagarta, por exemplo, milho pequeno, eu posso utilizar produtos com uma performance um pouco menor. Eu posso utilizar um metomil, eu posso utilizar aí os reguladores de crescimento, eu posso utilizar um tio de cardo, ok? Então, eu vou posicionar o produto conforme o risco. Quanto maior o risco, e onde que é o maior o risco? Planta de milho próximo a V10. Quanto maior o risco, melhor o produto, melhor a eficiência do produto que eu tenho que utilizar na minha lavoura, ok? Ponto. Segundo ponto, vocês se lembram que lagarta é fácil de controlar por mais ou menos 7 dias? Nessa fase, então vamos pegar, por exemplo, o período intermediário. Falei que lagarta é fácil mais ou menos com 4 folhas e ela vai ser mais difícil e depois fica difícil reinfestar a partir da 15ª folha. Então, essa fase intermediária, ela tem de V4 para V15, de 4 para 15 folhas, de 10 a 11 folhas, é a fase intermediária, ok? Se eu tenho uma planta de milho com essas folhas durando, vamos colocar em média 2 dias, eu tenho mais ou menos de 20 a 22 dias de fase mais sensível da cultura do milho ao ataque de lagartas. 20 a 22 dias de fase mais sensível, ok? Se uma lagarta ela é fácil de controlar por 7 dias, então entre 20 e 22 dias eu tenho uma média de 21. 21 dividido por 7, eu tenho 3 ciclos de lagarta de fácil controle, ok? Então eu tenho 3 chances de matar, de ter maior chance de controlar a lagarta nessa fase, ok? Se eu perder o time de uma dessas fases, por exemplo, eu tinha a partir da 4ª folha 7 dias para controlar uma lagarta de maneira mais fácil. Se por algum motivo, exemplo, excesso de chuva, eu não consegui entrar na minha lavoura nesse período, e se passaram 12 dias, muito provavelmente você vai ter uma lagarta grande de difícil controle. E aí o manejo é um pouco mais difícil, ok? Então, só para recapitular, para não ficar tão confuso, né? Mais do que tá, né? Lagarta, planta de milho, pequena, até 6 folhas, é fácil de controlar a lagarta. Eu tenho que protegê-la até quando? Até a 15ª folha, mais ou menos, a planta de milho da minha altura. A janela crítica é de mais ou menos 20 e poucos dias do milho, batendo no meio da minha cintura, do meio da minha coxa, até o milho da minha altura. Nessa fase, a lagarta vai causar dano na folha da espiga, que é a folha que vai acumular reserva no colmo. O que você tem que fazer, meu amigo? Colocar os melhores produtos. Isso aqui não é a hora de economizar inseticida, não, viu? Nós vamos colocar os melhores produtos. Eu tenho quantas chances de matar fácil uma lagarta? 3 chances, ok? Eu posso ter 3 ciclos de lagarta pequena nessa fase. Perdi o primeiro ciclo, os primeiros 7 dias da janela, pode começar a ficar mais difícil, ok? É assim que nós vamos trabalhar com o manejo de lagartas na cultura do milho. Essa que é a preocupação que a gente tem na nossa consultoria aí com os nossos clientes do Reagro, ok? Vamos passar para a doença aqui, que nós já temos meia hora de discussão, certo? Falando em doença, você se lembra que nós vamos falar de alvo, timing e de ativo, ok? Deixa eu só engolir um pouco da água aqui para refrescar a garganta. O colega que está na faculdade, que teve aula de fitopatologia, vai lembrar desse esquema aí, desse diagrama. É o famoso triângulo das doenças, ok? Quando eu penso no alvo, o que eu quero controlar? O que eu quero controlar depende do risco da doença que eu vou ter na minha lavoura. E o risco da doença depende, meu hospedeiro, minha planta de milho, meu híbrido, ele é mais sadio ou menos sadio? Ele tem alguma doença específica que ele é mais sensível? Esse é um ponto. Ambiente. Qual que é o meu ambiente? É um milho de primeira safra ou um milho de segunda safra? Se for um milho de primeira safra, eu sei que eu tenho menos doença no começo, mas o florescimento, às vezes, eu posso ter mais chuva. Se eu tenho um milho de segunda safra, eu tenho um começo do desenvolvimento da lavoura com muita chuva, ok? Se a gente pegar essa safra que está correndo agora, qual que deve ser a sua preocupação? Manejo de mancha no início do desenvolvimento da lavoura do milho. Por quê? Porque nós vamos ter milho pequeno, milho com 4, 6, 7 folhas, pegando excesso de chuva se o tempo continuar como está.
e com esse excesso de chuva aumenta o risco de ter mancha. Exemplo, túrcico, cercóspora, ok? Então, aí a gente está vendo como é que o ambiente interfere. Outra coisa, eu posso ter milho em terra alta, acima de 700 metros, eu posso ter milho em terra baixa. Eu que estou aqui em Uberlândia, mais ou menos 900 metros de altitude, eu tenho um problema de doenças que é diferente de quem tem no Mato Grosso a 400 metros de altitude, por exemplo. Quem está em região baixa pode ter mais problema, por exemplo, com ferrugem polissora. Quem está em região alta vai ter mais problema, por exemplo, com mancha branca. Então, nós vamos atender o ambiente. E, por último, o patógeno, né? Que termina de fechar o nosso triângulo. Conforme o meu material, o lugar que eu estou plantando, a época que eu estou plantando, eu posso ter mais problema de alguma doença. Quando eu falo em alvo, eu vou medir o risco da doença que eu quero controlar. Qual que é a doença? É ferrugem? É mancha? Qual mancha? Túrcico? Antracnose? Cercóspora? É mancha branca? É uma bacteriose? Então, nós vamos falar pensando em alvo, nós vamos olhar o triângulo de doenças para pensar qual é o risco da doença que eu quero controlar, ok? Segundo ponto, timing. Vocês estão vendo aí na imagem um trabalho que não é um trabalho novo, é um trabalho de 2008. Eu estava passando no vestibular nessa época para fazer faculdade lá em Lavras. E esse trabalho mede a resposta de vários materiais de milho, né? Na verdade, aí são vários híbridos, né? São mais de 20 híbridos. A aplicação de fungicida no limite da entrada do trator, ok? O que esse trabalho mostra para a gente? Que 74% dos materiais responderam a esse controle. E, na média, ganhou-se quase 10 sacos em se fazer esse controle. Ok? Essa é a informação do gráfico. Quando a gente fala de timing, o que a gente vai entender é por que essa época crítica de fazer controle ou aplicação de fungicida na planta de milho, né? Lembrando que nós estamos falando do milho com mais ou menos 8 folhas desenvolvidas, limite da entrada do trator, naquela época que a gente fazia aplicação só com pulverizador montado no hidráulico, ok? Não tinha tanto autopropelido aí nas nossas lavouras. A gente vai estar falando com milho com altura mais ou menos aí do meio da coxa ou da cintura, ok? Por que é essa época crítica de se fazer esse controle? Por mais que a gente tenha começado a fazer a aplicação de fungicida assim, por comodidade, porque era a última época que eu consegui entrar, existe uma resposta aí quando a gente pensa no desenvolvimento das doenças, ok? Dá uma olhada nessa lavoura de milho. Essa é uma lavoura de milho que, se a gente olhar bem, contando a primeira folhinha, a folha redonda, ela tem 4 folhas completamente desenvolvidas. Vocês observam que está cheio, repleto de mancha na primeira, na segunda e na terceira folha. Muito provavelmente isso aqui é diplódia, ok? Isso aqui é diplódia. Essa é uma questão, é uma lavoura onde eu tenho um milho plantado em cima de milho, certo? Vamos acompanhar o desenvolvimento dessa lavoura? Olha aqui, essa lavoura aqui já está chegando agora quase na 8ª folha. Vocês observam que aquela doença que estava na primeira, segunda e terceira folha, ela subiu. Agora ela está lá próximo à 5ª folha ou à 6ª folha, né? A gente observa aí várias lesões nessas folhas. Quando eu olho essas doenças, e aqui a gente tem um caso de mancha, o que é importante observar? Essa doença, geralmente, ela sobe na planta de milho, do bacheiro para as folhas de cima. Como é que ela sobe? Ela vem do resto cultural. Se eu planto milho todo ano, eu faço soja, milho safrinha, eu tenho que essa doença ela fica na palhada do ano anterior. Então, com as chuvas, essa doença passa da palhada para a primeira folha, da primeira folha para a segunda, da segunda para a terceira, e assim sucessivamente. São vários ciclos da doença na minha lavoura. Eu chamo isso de doenças policíclicas. Se você quiser ter sucesso no controle de doença policíclica, você tem que controlar ela nos 2 primeiros ciclos. Se eu quebro o ciclo da doença, eu impeço que ela suba em toda a lavoura e tome conta de todas as folhas, ok? Lembrando que eu quero chegar lá no final do enchimento e achar a doença abaixo da folha da espinha. Então, como é que eu faço para quebrar esse ciclo? Para quebrar esse ciclo, eu tenho que proteger a lavoura justamente nos primeiros ciclos. Justamente na fase onde a doença está passando da palhada para a folha. E essa fase é justamente com a planta de milho entre 5 folhas e 8 folhas. Então, é por isso que a gente tem que posicionar o nosso controle aqui. Okay? Se eu posicionar esse controle aqui, na hora que a lavoura do milho crescer e fechar, essa doença que está na palhada ela já não vai movimentar tanto para a folha. Por quê? Porque
essa doença que está na palha, ela precisa de vento livre correndo na entrelinha para que ela jogue o esporo lá na folha. Se a lavoura está fechada, já não corre tanto vento no meio da lavoura, já não tem respingo de chuva batendo na palhada e respingando na folha. Então, a disseminação diminui. O ponto-chave é quebrar os 2 primeiros ciclos. Como é que eu quebro os 2 primeiros ciclos? Eu cuido da doença quando essa planta de milho está pequena, entre 5 e 8 folhas. Essa que é a informação importante. Geralmente, nós vamos complementar essa aplicação com uma aplicação lá antes do pendoamento. Por quê? Porque aquelas folhas que apareceram depois dessa aplicação, geralmente elas vão estar desprotegidas. Então, eu faço uma aplicação no pré-pendoamento para terminar de cuidar e de proteger da minha lavoura para que essas doenças não manifestem de maneira brusca na minha lavoura. Ok? Com isso, a gente consegue ter um bom manejo de doença na nossa lavoura. Então, falamos de time, falamos de alvo, falamos de time, agora vamos falar de ativo. Esse é um ponto muito importante e poucas pessoas sabem. Os bons consultores conseguem recomendar isso, alguns produtores não entendem e acabam posicionando errado. E você que é colega que está saindo da faculdade, é muito importante você entender disso, ok? Vamos falar de como é que a gente escolhe um fungicida para a cultura do milho, ok? Nós temos 2 fungicidas e esses fungicidas são comerciais, ok? Eu tirei o nome deles aqui, eu coloquei o nome genérico, fungicida A e fungicida B. Esses 2 fungicidas, eles são uma mistura de triazol e estrobilina, ok? Estrobilina, nesse caso, é piraclostrobina, e o triazol é epoxiconazol, ok? Muita gente vai conhecer esses 2 produtos. É a mesma empresa, com 2 produtos, com 2 fungicidas que têm os mesmos ingredientes ativos, só que qual que é a diferença? A concentração dos ingredientes ativos, ela é diferente, ok? Tem um produto que tem uma concentração maior e um produto que tem concentração menor. O fungicida B é um fungicida que foi desenvolvido para a cultura da soja. O fungicida A é um fungicida que foi desenvolvido para a cultura do milho. Se eu olhar a dose comercial desses produtos, para recomendar a minha aplicação e ver a quantidade de cada ativo que eu estou usando na minha lavoura, ok? Eu vou ver que o fungicida A coloca mais ou menos 100 gramas de estrobilina e umas 64 gramas de triazol. O fungicida B coloca praticamente a mesma coisa de estrobilina e um pouco menos de triazol, ok? Você que é colega aí que não está tão acostumado com o linguajar de fungicida, ok? Esses 2 fungicidas, triazol e estrobilina, são a base do manejo de doenças que a gente tem em lavouras de grãos, ok? Foram por muito tempo os principais fungicidas utilizados na cultura da soja. Tanto é que o fungicida B é uma mistura que foi desenvolvida para a cultura da soja. Se você se lembrar da cultura da soja, a principal doença é o quê? É ferrugem, ok? De uma maneira bem simples, para que a gente possa entender, quando eu olho esses 2 grupos de fungicida, estrobilina, exemplo de estrobilina, azoxastrobina, picoxastrobina, piraclostrobina, ok? Esse grupo de fungicida, de uma maneira bem simples, ele é um grupo que tem uma alta eficiência para ferrugens, ok? O segundo grupo, o triazol, exemplo, epoxiconazol, tebuconazol, propiconazol, é um grupo que tem uma maior eficiência para manchas. Quando eu penso em soja, que tipo de mancha que eu tenho na minha lavoura? Eu tenho mancha parda, eu tenho mancha-alvo, eu tenho uma cercosporiose. Quando eu olho para a cultura do milho, que tipo de mancha que eu tenho na cultura do milho? Eu tenho uma mancha de cercóspora, eu tenho uma mancha de eumintosporiose, eu tenho uma mancha de diplóide. Quando eu olho para ferrugem, que tipo de ferrugem em soja eu tenho? Eu tenho ferrugem asiática. Em milho, que tipo de ferrugem eu tenho? Eu tenho ferrugem comum, eu tenho ferrugem polissumo. Em soja, qual que é o principal grupo de doença? Ferrugem. Em milho, qual que é o principal grupo de doença? Na maioria dos casos é mancha, não é ferrugem, ok? E aí a discussão, o entendimento que a gente tem que saber é o seguinte: o grupo que vai ter mais ação para manchas são os triazóis. Quando eu vou posicionar um produto para o controle de doenças em milho, eu preciso usar um produto que tem uma maior dose de triazol, ok? Então, quando eu olho, comparo o fungicida A com o fungicida B, o fungicida A tem muito mais triazol que o fungicida B. Para cada uma molécula de estrobilina, eu tenho 1,6 de triazol, ok? Enquanto, aliás, para cada um de triazol eu tenho 1,6 de estrobilina. No fungicida B, para cada uma de triazol, eu tenho quase 3 de estrobilina. Então, a relação é quase que o dobro.
Qual que é a nossa preocupação no manejo de lavoura de milho quando eu vou escolher o ativo? Eu preciso posicionar um fungicida que tenha uma maior quantidade de triazol, uma quantidade maior que 60 gramas, ok? Eu vou posicionar qual tipo de triazol? Eu vou para um epoxiconazol, eu vou com um propiconazol, eu vou com tebuconazol, ok? Eu vou com difenoconazol. Todos esses produtos vão ter uma boa ação para milho, ok? E eu preciso de produtos com maiores doses de triazol. Hoje, bons produtos têm doses acima de 100 gramas por hectare. Essa que é a preocupação que nós temos na hora de escolher o ativo na cultura do milho. Então, Geraldo, eu posso escolher um produto que tenha só triazol, não precisa de cibrulina? Não, a cibrulina vai complementar o controle na cultura do milho, ok? Essa que é a nossa preocupação. Existem também outros casos, né? Por exemplo, além das manchas, eu posso ter que, na minha realidade, lá na minha fazenda, para aquele material que eu tenho, às vezes eu tenho muito problema com ferrugem. Então, eu também preciso de uma boa dose de cibrulina. Às vezes, se eu estou plantando milho numa região alta, eu sei que eu vou ter muito problema com mancha branca. Essa doença é uma doença diferente. É uma doença que eu preciso, por exemplo, complementar o controle com um mancozeb, ok? Então, a escolha do ativo vai depender de caso a caso, né? A escolha do ativo depende do meu alvo, certo? E depende do timing também, ok? Mas, de uma maneira bem geral, quando a gente pega o principal critério de escolha é escolher um programa de controle. Eu posso fazer mais de um fungicida. Às vezes eu uso um fungicida A com um fungicida C, ok? Mas escolher um programa de controle que tenha uma maior carga de triazol. Esse é o ponto mais importante, ok? Quando a gente pensa no manejo de doenças na cultura do milho. Pessoal, nós estamos aí com praticamente 50 minutos, ok? Nós falamos aí para vocês da proteção da cultura do milho. Qual que é o objetivo prático? Você que é um produtor rural, se você quiser saber se a sua lavoura foi bem controlada, você que é um técnico, se quer saber se o teu produto funcionou bem, se o teu programa de controle funcionou bem, você vai chegar na sua lavoura, lá na fase do grão forináceo, e vai encontrar as folhas próximas da espiga sadias, sem comida de lagarta e com pouca doença abaixo dessas folhas. Se você chegar nessa fase e tiver doença perto do pendão, meu amigo, você pode preparar, que você vai ter uma perda alta de produtividade, ok? Qual que é a necessidade da cultura? Quando eu falo necessidade da cultura, eu quero chamar a atenção para a necessidade que nós técnicos temos, que vocês que estão saindo da faculdade têm, de conhecer cultura e conhecer lavoura. Tem muito técnico no mercado que não conhece a lavoura, que não sabe informação técnica. É preciso entender de lavoura, entender de planta de milho. Tem que acumular reserva no coco e tem que encher até o final do desenvolvimento, ok? Essa que é a importância nossa. Como que eu alcanço esse objetivo? Todas as vezes que eu falo em proteção de lavoura, eu vou lembrar de alvo, timing e ativo, ok? Pensando em pragas, isso vai ter um significado. Pensando em doença, o significado é outro, ok? Com isso, meus amigos, eu termino a nossa discussão aí com relação ao manejo, né, foliar na lavoura de milho, controle de praga e doença. Eu espero que isso possa servir para você aí posicionar melhor o teu manejo na tua lavoura e, com isso, ter mais produtividade. Você que está na faculdade, que está saindo da faculdade, que isso possa te ajudar a se encaixar melhor no mercado de trabalho, né? Que isso possa ser um incentivo para estudar mais e conhecer mais de lavoura, de manejo também, ok? Fico no aguardo agora para auxiliá-los nas dúvidas. Paulinho? Muito bom, Geraldo. Obrigado, cara. Foi uma palestra excelente, com qualidade pra caramba e muito didática. Parabéns. Eu vou pedir, Geraldinho, você parar de compartilhar sua tela. Enquanto você toma uma água e dá uma descansada na garganta, eu vou chamar o nosso gerente da agricultura, Luciano, para ter um breve papo com a turma aqui. Beleza. É só apertar o stop aqui? Só dá o stop. Show de bola. Vou colocar na tela. Luciano, tá na escuta? Estou na escuta, PH. Obrigado, boa noite. Boa noite, Geraldo. Obrigado pela excelente palestra e explanação sobre proteção da cultura do milho. Enquanto o Geraldo toma uma água,
Pessoal, fiquem aí atentos que o Geraldo vai responder as perguntas. São mais de 15 perguntas que já tem aqui acumulado. Ele vai responder todas. Então, aguarde aí 5 minutinhos. Enquanto isso, para quem não conhece o Grupo Reagro, vou apresentar aqui brevemente, né? O Reagro nasceu com um braço da consultoria, um DNA na fazenda, né? Como o Geraldo falou aí, ele vive fazendas constantemente. Então, desde 2002, nós focamos aí em fazendas, temos projetos de fazendas comerciais em todo o Brasil. O Geraldo é um consultor e logo em 2002 também criamos um braço que é o ensino, que a gente leva para dentro da sala de aula muito conhecimento aplicável, com professores de altíssimo nível, uma metodologia de ensino para adulto, muito prático, também aí no Brasil todo, cursos de pós-graduação, cursos de capacitação, cursos in company, para várias empresas em todo o território nacional. Em 2008, nós associamos com outras 2 empresas e criamos o Ideagro, que é um software de gestão de fazendas. Então, hoje o Ideagro está em mais de 4.000 fazendas, ajudando o produtor a ter mais os números, a gestão, os indicadores na mão. Em 2013, o Reagro entrou aí para uma área que é o laboratório, né? Nós temos o 3R Lab, onde a gente faz análise bromatológica, análise de solo, análise de folha, água, mineral, agora vai começar com calcário também. Nós temos um laboratório em Lavras, temos uma sede em Chapecó e abrindo outros no Brasil todo também. Tem um braço da empresa que é voltada para a gestão ambiental, que é a Campeira. Há 3 anos atrás, nós criamos o Reagro Pesquisa para validar aí, junto com várias empresas, produtos, enfim, com sua sede em Nazareno, né, em Minas Gerais, Campos da Vertentes, e também nós temos uma empresa de biológica, a Biomip, que é uma startup que está associada à Campeira. Pode passar, PH? Falando um pouco do ensino, né? Todos esses estados em verde escuro já tiveram ou estão tendo treinamentos, cursos na forma presencial, e nós temos alunos do Brasil todo e também de alguns outros locais do mundo, como Paraguai, Bolívia, Argentina, estudando nossas pós-graduações no online, né? Então, são mais de 21 estados, mais de 19 mil pessoas treinadas, sendo aí mais de 4.800 pós-graduados, ex-alunos do Reagro. Pode passar? E pensando agora, né, para esse webinar, as pessoas que estão focadas na produção de grãos, nós temos 2 grandes produtos. Um é o curso de gestão na produção de grãos. Nós temos 3 turmas finalizando as inscrições, que é uma turma em Balsas, no Maranhão, com início agora meados de março, outra turma em Lavras, no sul de Minas, em Bambuí, no centro-oeste mineiro, né? Todas essas turmas estão em venda. Para quem participou hoje do webinar, tem um 10% de desconto. Então, quem quiser saber mais sobre esse curso, todos podem realizar. Entre em contato com a Nívia no telefone aí 31 97578 2080, está aí na tela, que ela pode te responder todas suas dúvidas sobre esses treinamentos. E em breve nós teremos esse mesmo treinamento em Londrina, Cristalina, Sinop, Unai e Uberlândia. Então, quem estiver nessas regiões, aguarde que muito em breve terá um treinamento aí na sua região. Pode passar? E um outro produto, como eu falei, nós temos também a pós-graduação. E com muito orgulho, a pós-graduação do Reagro ficou em primeiro lugar, com mais de 200 cursos sendo avaliados, né? Em primeiro lugar no agronegócio e em terceiro lugar geral, no formato online, no formato à distância aí. Então, é muito interativa, com muita gravação no campo, então vale a pena também quem tiver interesse, quem quer
realizar aí uma pós-graduação em 2020, dar um passo em busca de novos resultados, a hora é agora e nós temos uma condição imperdível, procure a Nívea, que pode ser bem interessante aí para quem quer realizar uma pós-graduação de alto nível. Agora o Geraldo e o PH acabam de tocar, temos mais de 30 perguntas. Obrigado, Geraldo, obrigado a todos, até breve. Bom demais, obrigado, Luciano. Isso aí, gente, é uma oportunidade boa para poder melhorar o conhecimento. Geraldinho, tomou água aí? Tomei, tô zero pão de bala aqui. Que beleza, nós também, só para você saber, nós estamos com quase 300 pessoas assistindo a gente ainda, acompanhando aqui. Estamos com 31 perguntas. Vamos começar e bater um papo com a turma. Vamos ver aqui. O João Pedro, acho que é bom a gente lembrar que no gráfico dos 2 momentos importantes, Geraldinho, ele só perdeu o que significa GDDC no gráfico. Será que você pode lembrar a turma aí? Ô, João, isso aí vai ser uma tradução daqueles graus dias, né? Eu acho que até no inglês é alguma coisa de grau dia, relacionado a grau dia, né? Na verdade é o seguinte, a planta de milho, ela acumula dias, né? Dias de calor que a gente fala, né? E a partir desse acúmulo ele vai ter uma determinada fase. Tem planta que floresce com mais ou menos 850 graus dias, ok? Aí tem uma continha lá bem detalhada para fazer. Mas pode ficar tranquilo, quer dizer isso, o quanto de calor que essa planta passou para desenvolver. Joia. O Mário, Geraldo, está perguntando aqui sobre a arquitetura de plantas. Devo escolher um híbrido com maior ou menor ângulo de inserção de folhas e pensando no aumento de exposição do limbo foliar para acúmulo de fotoassimilados. Se o ângulo for maior, há maior probabilidade de retenção de umidade e maior ocorrência de doenças fúngicas? Vamos lá, assim, essa discussão, primeiramente, eu não sei dar uma resposta muito específica com relação a essa questão de ângulo foliar, que é um ajuste muito fino, ok? Mas essa questão de ângulo foliar ela é muito mais importante para quem está em maiores latitudes, ok? Quanto mais para a gente que com menor latitude, isso perde um pouco menos a importância. Isso vai ter uma certa implicação também em adensamento de planta, com ângulo foliar menor você consegue adensar mais planta, mas isso é um ajuste muito fino, ok? Então, eu penso em termos de produtividade, se preocupem com aquele material que está sendo posicionado pelo mercado, né? Aí na tua região, ser um material que vai expressar mais produção em relação à média. Se ele vai expressar mais produção, essa questão de escolha de ângulo já vai estar influenciando isso, ok? Joia. O Gustavo, Geraldo, a gente lembrar aqui, ele está perguntando como que a proteção das folhas próximas à espiga vai influenciar na produtividade da cultura, já que a folha faz menos fotossíntese. Gustavo, foi muito pertinente essa pergunta sua, porque eu não sei se ficou bem claro, né? Quando eu falo que eu vou avaliar a lavoura lá no início do farináceo, em R5, e vou achar as folhas da espiga protegidas, na verdade, a folha da espiga é o termômetro, ok? Se ele está protegida, né, vou avaliar a minha lavoura. Eu cheguei na folha da espiga, você está entrando na lavoura do teu cliente. Você quer saber se o manejo foi bom ou foi ruim. Você vai olhar onde? Na folha da espiga. Por que você vai olhar na folha da espiga? Porque ela é o termômetro. Se ela estiver sadia, significa que provavelmente as folhas acima também estarão sadias, ok? Por isso que eu digo que ela é o termômetro. A gente viu que as doenças, principalmente as manchas, elas se desenvolvem do bacheiro para as folhas de cima. Esse que é o significado. Existe exceção? Existe. Se você tiver uma região com alta pressão de mancha branca, a mancha branca às vezes aparece de cima para baixo, quando a condição climática for muito, muito, muito favorável. Okay? Quando a condição climática for normal, ela vai começar a aparecer no terço médio e subir. Okay? Então é importante. Na verdade, quando eu falo folha da espiga, ela é o termômetro. Para lagarta, não. Para lagarta, a folha de espiga realmente vai expressar para a gente o dano. Controlou bem, lagarta, a folha da espiga está sadia. Ok? A folha da espiga ela não é tão importante para o enchimento, mas ela é importante para o desenvolvimento vegetativo. Lembra disso? É ela que faz o final do desenvolvimento, completo desenvolvimento vegetativo e ela que faz a reserva do como que vai ajudar no enchimento. Joia, muito bom. Geraldinho, tem
3 perguntas aqui com o mesmo assunto. O pessoal perguntando se tem visto efeito satisfatório na utilização de carboxamida em manchas. Olha, a gente tem utilizado, eu não vou te falar que eu tenho utilizado todas as carboxamidas hoje em milho, algumas tiveram registro um pouco mais recente, ok? Acho que entre a primeira que entrou em registro aí foi o fluxaperoxide. Em região alta, okay, região acima de 800 metros, em manejo de milho verão, essa carboxamida tem entrado muito bem no controle de mancha branca, tem dado um controle satisfatório. Ela sozinha, não. Às vezes ela com mancozeb, às vezes ela com difeno, com propico, tem dado um bom controle, ok? Uma boa alternativa para aquela aplicação pré-pendão em regiões com alta pressão de mancha branca. Essa é a experiência que eu tenho, ok? Nesse caso, eu tenho tido um resultado satisfatório. Joia. Mudando um pouquinho, Geraldo, você falou das lagartas, mas tem algumas perguntas também sobre o que você tem feito para manejar cigarrinha. Vamos lá, assim, eu não falei de manejo de cigarrinha aqui, mas o manejo de cigarrinha é um manejo, primeiro, que preocupa a gente, ok? E de maneira bem simples, meu amigo, manejo de cigarrinha é posicionar um material que tenha mais tolerância, eu vou escolher um material de milho que tenha mais tolerância aos problemas que vêm em função da cigarrinha. E a gente tentar diminuir essa pressão com a aplicação foliar, ok? Então, assim, a gente faz a nível de lavoura de campo, 2, 3, 4, 5, até umas 5 aplicações a gente faz. Apesar que, à medida que a gente avança com essas aplicações, o custo vai se elevando muito, ok? A regra é tentar deixar a lavoura o menos exposta à cigarrinha possível durante aí os seus primeiros 40 dias de desenvolvimento, que é a fase mais crítica, ok? Porque, geralmente, o enfesamento ele demora mais ou menos uns 15 dias para aparecer. Se ele aparece após o pendoamento, a perda de produtividade é menor. Se ele aparece antes do pendoamento, a perda de produtividade dele vai ser maior, ok? Então, assim, só para resumir, é material que tenha mais tolerância, concentrar os controles nos primeiros 40 dias ali, ok? E a gente vai estar fazendo aí de 2 a 5 aplicações, ok? Em área de milho semente, campo de semente, por exemplo, a gente chega a fazer quase 20 aplicações, né? Mas é uma situação bem específica, né? A nível comercial, menos aplicação. Joia. O João Paulo pergunta aqui: sabemos que alguns híbridos têm maior sensibilidade ao inerte do fungicida. Optamos pela época de aplicação ou umidade relativa do ar? João Paulo, eu não sei se essa tua pergunta específica é para um produto específico, né, que teve um problema aí, às vezes, no pré-pendão, né? Existem alguns estudos, sim, acho que os americanos têm muito trabalho com relação a isso, de entender um pouco melhor isso, ok? Para ser sincero, né, Geraldo, né, se for um produto específico que eu estou pensando, eu nunca tive problema quando eu fiz só o fluxaperoxide com a piraclostrobina, ok? O outro produto, a gente viu alguma coisa no mercado aí, algum comentário, mas a mistura simples de carboxamida e pistobolina eu nunca vi problema, ok? Agora, eu não sei te dar mais informações do que isso. Aqui tem Geraldo, aqui é o Tomás de Patos de Minas. Com a utilização de fungicida, é bom associar um protetor, por exemplo, produtos à base de cobre? Ô, Tomás, sim, você está falando de Patos de Minas, né? Acho que amanhã nós vamos nos encontrar. Para a nossa realidade lá, que quando a gente pensa, por exemplo, em mancha branca, os produtos cúpricos, eles vão ter uma boa performance para esse tipo de doença, né? Na verdade, existem algumas doenças dentro do complexo de milho que têm alguma associação com bactéria. Exemplo, mancha branca, rogue spot, estria bacteriana, ok? Cabatiela. Esse tipo de doença, né? A única alternativa que a gente tem é produto que tem uma ação bacteriostática, né? Que não deixa a bactéria desenvolver muito, né? Não é que ela vai controlar a bactéria, como é o caso do mancozeb e é o caso dos cúpricos também, né? É a alternativa que a gente tem. Lembra do triângulo, né? Vamos olhar o triângulo para ver qual que é o risco. Se o meu risco for um tipo de doença dessa, esse tipo de produto entra. Certo. Geraldo, a Letícia pede por gentileza
se você pode falar novamente sobre o mecanismo de ação das estrobilurinas. Ô Letícia, então tá, o mecanismo de ação, assim, das estrobilurinas, elas vão atuar sobre a respiração do fungo, na verdade, a produção energética do fungo, né? Entre esse grupo de fungicida, existem vários disponíveis no mercado, os principais, azoxastrobina, piracostrobina, picoxastrobina, ok? São os principais grupos, os principais representantes desse grupo aí. Esse grupo, ele é mundialmente conhecido como produtos muito bons para ferrugens, ok? Existem os casos de resistência, sabe que hoje esse produto não é tão bom para controlar a ferrugem da soja, mas de uma maneira mais geral, são produtos muito bons para ferrugens, né? E também vão ter, sim, uma ação contra outros tipos de doenças, como, por exemplo, as manchas, apesar da eficiência ser maior para ferrugem, ok? Então, tá aí uma pincelada a mais com relação a esse problema. Joia. O Eduardo pergunta se a utilização de plantas precoce ou super precoce podem ajudar no manejo de pragas e doenças. Olha, quando a gente olha em soja, existe para nós aí uma realidade que funciona muito bem para ferrugem, né? Um material mais precoce tem ciclo menor. Se ele tem ciclo menor, ele fica menos exposto à doença e quando a doença desenvolve nele, a doença vai ter menos ciclos totais. Se ela tem menos ciclos totais, menor a severidade final, menor o dano provocado pela doença. Okay? É um pouco assim que funciona. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque no caso de milho, às vezes, a realidade de material mais precoce é uma realidade de material genética mais temperada. E esse tipo de genética, às vezes, vem com a maior suscetibilidade a doenças. Ok? Então, esse é um ponto para a gente observar, né? Como a gente tem mais umidade aqui, como nós temos temperaturas mais altas, geralmente os problemas de doenças, às vezes, são até maiores nas regiões temperadas. Então, é um negócio meio complexo, não dá para generalizar. Certo. O Antônio te dá os parabéns pela palestra e pergunta aqui, para um bom manejo de doenças, o qual o produtor não possui equipamentos para entradas em pré-pendoamento, qual que seria a sua indicação? Até quando entrar sem causar danos na cultura, tombamento devido à entrada do trator, mais pulverizador. E teria uma recomendação mais completa de ativos. Ô, Antônio, assim, a recomendação nossa vai ser entre no pré-fechamento. Pré-fechamento mais ou menos V8. Vamos fazer o que ali? Vamos fazer uma mistura de triazol e estribulina. Por exemplo, pode ser uma piracostrobina com epoxiconazol, pode ser uma azox com ciproconazol. E vamos complementar esse produto, nós vamos fazer um reforço de triazol. Então, eu pego um desses produtos e vou fazer uma aplicação de tebuco, vou colocar, por exemplo, vou colocar mais meio litro de um tebuco 200. Eu vou colocar um propiconazol. O propiconazol é ótimo para manchas em milho, né? É muito bom. Eu posso colocar um difenoconazol, ok? Então, eu pego um produto tradicional, um produto da soja, né? Mistura simples, que a gente nem utiliza mais, né? No produtos mais antigos, coloco um reforço de triazol, funciona bem. Qual que é o cuidado? Por exemplo, existe um perfil de produtor, que às vezes é um cara que planta milho em cima de milho, né? Que por exemplo, é um produtor de leite, tem uma área restrita. E aí, às vezes, essas doenças aparecem muito mais cedo. Se as doenças aparecerem muito mais cedo, talvez eu já colocaria alguma coisa quando você entrar na lavoura para fazer a capina lá em V3, ok? Exemplo, coloca só um triazol lá, cara. Você vai achar esse tipo de produto, é um manejo barato. Por quê? Porque às vezes, vocês lembram daquela foto que eu mostrei que a plantinha de milho na primeira folha já tinha doença? Se a tua lavoura for aquela, você vai usar 2 aplicações, só que a primeira já vai estar bem cedo, ok? Então, às vezes, a primeira a gente faz com 3 folhinhas e faz uma segunda com 8 folhinhas. A primeira com uma folhinha, às vezes, pode ser só um triazol. Joia. O Murilo, Geraldo, está perguntando se você tem utilizado multissítio na primeira entrada de fungicida no milho, pensando em maior eficiência no controle inicial de manchas. Olha, eu praticamente não tenho posicionado, sabe? Até hoje eu não enfrentei muito problema, assim, de ter que procurar algumas outras alternativas dessas. Geralmente eu deixo sempre os multissítios para aplicação do pré-pendão. Okay? Se eu fizer uma boa aplicação com a boa dose de triazol, escolher o triazol certo ali,
eu acho que passa bem só com essa aplicação. Okay? Eu não tive necessidade de fazer essa aplicação de multissítio antes. Ok? Joia. Deixa eu ver aqui, tá chegando pergunta e mais pergunta. O Felipe Geraldinho está perguntando aqui qual que é o parâmetro para determinar a entrada com fungicida e inseticida. Por exemplo, há um nível crítico para determinar a aplicação pelo MIP ou pelo MID? Ou a presença da praga e ou doença já define a necessidade? Olha, vamos lá. Essa pergunta é interessante, principalmente porque, às vezes, para quem está na faculdade, sabe? A gente fica, às vezes, muito preocupado com isso. Meu amigo, lá no campo, o que você vai ver? O nível de controle de lagarta, que a gente acha, é mais ou menos 10% de plantas com nota até 3 de dano de lagarta. Okay? Nota 3, se você lembra, quando eu mostrei a foto lá, tinha uma imagem onde o buraquinho era maior, janelinha, só que não tinha muito furo ainda não. É nota 3. Na prática, no campo, na hora que você vê um raspadinho, você vai ter mais de 70% das plantas raspadas. Okay? Eu não sei o que acontece com lagarta do cartucho, que é uma praga que tem uma disseminação violenta na lavoura. Então, assim, não preocupa não, é presença ou ausência mesmo lagarta do cartucho. Não é porque a gente é displicente, é porque se você achou uma, tem pelo menos 50%. Ok? Esse é um ponto. Quando eu olho para manejo de doenças, aí o que a gente tem que pensar é o seguinte: quando eu olho, por exemplo, no triângulo de doenças, qual que é o meu risco? Né? A gente vai medir o risco. Cara, se a tua área é uma área de milho sobre milho, você pode ter 100% de certeza que você vai ter problema de mancha. Ok? E se você tem problema de mancha, teu manejo, de uma maneira geral, quando a gente fala manejo de praga ou doença, tem que ser um manejo proativo, não um manejo reativo. Eu tenho que me preparar para o problema, não posso tentar contornar o problema depois que ele aparece. Okay? Se eu vou me preparar com o problema, é aplicação preventiva mesmo. Okay? Existe alguma outra situação que eu posso ponderar? Claro. Lembra do triângulo, vamos medir risco. Você está numa área, numa região, por exemplo, é uma lavoura de milho de primeiro ano, nunca tinha sido lavoura, uma região que agora que está começando o cultivo, nós temos muita área dessa no Brasil, okay? Área que era pastagem passando para grãos, e às vezes nessa safra ou nas primeiras safras, dependendo do material que você colocar, você pode às vezes até não fazer aplicação ou escolher produtos que têm uma eficiência até um pouco menor, porque o risco é menor, ok? Então, quando a gente fala em risco, é sempre uma questão de probabilidade e a gente mensurar isso ou tentar mensurar isso. Né? Joia. O Bruno está aqui perguntando, Geraldo, quais são os melhores princípios ativos para o controle de lagarta acima do quarto Insta? Qual que tem utilizado, que você tem visto aí, para poder ter um melhor controle? Hoje os melhores produtos para controle de lagarta, né? Ao meu ver, existem outros aí, né? Eu acho que a gente pode acabar esquecendo de falar de um ou de outro, mas é clofenapir, indoxacarb e as espinosinas, né? São ótimos produtos no controle de lagarta, ok? Para lagartas maiores, a gente vai nesse tipo de produto. Lembrando que sempre que eu tenho um lagarta acima de quarto Insta, às vezes, meu amigo, você vai ter que fazer aplicação sequencial na sua lavoura, porque vai ter escape. E o problema sério é quando você começa a ter várias gerações na mesma lavoura. Então, tem lagarta de sexto, tem lagarta de terceiro Insta. Esse é um problema sério. Vai chegar uma hora que você fala o seguinte: essa lagarta grande você esquece e tenta só não deixar chegar a lagarta pequena. Ok? Joia. Vamos para a saideira? Manda lá. O Rafael, Geraldo, ele está perguntando, ele é de Ponta Grossa, ele comenta que o pessoal tem utilizado bacilos para controle de bacteriose em feijão. E ele pergunta se já fez algum estudo sobre sua eficiência para mancha branca. Rafael, eu nunca fiz. Né? É pertinente a sua pergunta. Né? Por que é pertinente? Porque quando a gente olha para problemas de bacteriose, uma das alternativas é buscar produtos que tenham ação sobre indução de resistência. Né? Tentar preparar a planta para um tipo de doença que a gente não consegue controlar com produto químico. Né? E aí o bacilos entra nessa linha, né, de tentar ativar o sistema, como se a planta tivesse um sistema imunológico, né? Ela não tem, mas é tentar ativar as defesas da planta, né? Pode ser uma alternativa, ok? Joia. Pessoal, acho que nós vamos encerrar por aqui agora, já deu nosso tempo de perguntas e respostas. Eu queria agradecer mais uma vez a todos que estão aí com a gente, tem mais de 250 pessoas ainda. Queria agradecer muito ao Geraldo pelo tempo, pela disponibilidade,
e dar os parabéns novamente pela excelente palestra aí para a gente hoje. Obrigado. Em toda a nossa equipe. E falar que mês que vem estaremos de volta e vocês vão receber o certificado de vocês e a apresentação do Geraldo por e-mail. Daqui a 30 dias, nossa palestra vai estar disponível no nosso blog para vocês assistirem novamente, poder voltar, ver com calma. E é isso aí. Desejo a todos uma boa noite. Geraldo, boa noite de novo. Obrigado. Descanso. Eu que agradeço, Paulinho. É muito gratificante para a gente prestar esse serviço, né? Que a gente que acredita muito na agronomia, que acredita no conhecimento, né? Obrigado aí por vocês que estiveram presentes com a gente aí. Desculpa qualquer coisa, né? E vocês encontram a gente aí lá no site do Reagro, nas redes sociais. Se me procurar lá, Geraldo Montijo no Instagram, você vai me achar lá também. Fique à vontade para adicionar. Tem muita coisa de lavoura que a gente discute por aí, tá bom? Obrigado, gente. É isso aí. Geraldo, obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Voltamos mês que vem. Valeu, tchau. Tchau, tchau.